O ano era 2021 e eu estava no momento da minha carreira onde eu estava compartilhando muito conteúdo na internet e estava realizando as minhas vivências mulher alquimia de um modo também muito intenso, com uma certa assiduidade. E uma mulher chegou a esse trabalho, me conheceu através da rede social e dos conteúdos que eu compartilhava. Logo nos primeiros contatos que eu tive com essa mulher, eu observei no seu posicionamento um nível acentuado de agressividade, principalmente verbal, que fazia com que eu percebesse que a nossa relação seria bem desafiadora. E algo na minha intuição me dizia que ela não deveria pertencer de modo prolongado ao trabalho que era contínuo. A cada 3 meses acontecia uma vivência na minha casa, em Embaçaí. Essas mulheres vinham de Salvador e participavam dessa imersão de um dia aprender as práticas da ginecologia natural. Eu paguei para ver e paguei caro por não ter escutado a minha intuição. E aí, em uma das vivências, uma mulher compartilhou um insight que ela tinha alcançado sobre seus relacionamentos amorosos. E antes mesmo que eu pudesse dar um feedback terapêutico sobre esse insight, essa outra mulher, ela se intrometeu na fala, verbalizou muito repúdio, muita depreciação, um certo enojamento com a fala da colega, desrespeitando os limites, desrespeitando o insight, o processo daquela mulher que também estava ali em estado de transformação. E aí isso ficou muito pesado no campo do trabalho. Eu pedi a fala novamente, trouxe meu ponto de vista a respeito do que estava acontecendo naquele momento e segui com um trabalho firme até o último segundo. Só que essa mulher, toda vez que ela vinha para Embaçaí, ela alugava uma casa e ficava uma temporada aqui. E nesse processo de ficar uma temporada, ela criava muitos conflitos nos lugares onde ela passava. E na semana seguinte a essa vivência, ela criou um conflito no estabelecimento de um amigo. E essas informações iam chegando até mim. E nessa mesma semana eu tinha descoberto que eu estava grávida. E eu fiquei muito vulnerável emocionalmente. Veio muitos medos à tona. Me pegou de surpresa, não estava planejando, nem estava esperando. Então eu me senti muito desestabilizada emocionalmente. E aí, por causa disso, dessa falta de autocontrole emocional, por ser pós-vivência, por ter sido uma vivência de muita força energética, de muito trabalho de limpeza do ventre, ter acabado de receber uma notícia nova, eu me coloquei indisponível para lidar com o conflito. Afinal de contas, eu estava passando por uma grande turbulência emocional. E aí eu fiz algo muito errado, que foi, ao invés de fechar o ciclo com essa mulher e convidá-la a sair do clã da vivência, eu tirei ela do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, e mergulhei em mim no meu processo. Semanas depois, quando essa mulher percebeu que ela não estava mais no grupo, ela começou a me mandar áudios. E nesse mesmo dia que ela me mandou áudios, me praguejando meu ventre, verbalizando coisas horrorosas a respeito de mim, a respeito da minha vida, que ela desejava para mim, naquela mesma noite, eu perdi o bebê. E eu levei anos para processar essa dor, para processar essa perda, para sair do papel de vítima, para desassociar a experiência dos praguejamentos dela. Foi muito doloroso lidar com tudo o que essa perda e essa experiência de ter sido atacada por uma mulher que eu acolhi na minha casa, que eu busquei o máximo possível tratar com amor, com generosidade, com humanidade, ter recebido aquilo de volta foi muito cortante. E apesar dos danos físicos que isso me causou, os danos na alma são irreparáveis. Mas também, a partir dessa experiência, eu comecei a acessar a minha profundidade. Eu olhei melhor para os medos e para as sombras que estavam dentro de mim a respeito do tema maternidade. Eu consegui, inclusive, acessar que os meus desafios com a maternidade já existiam muito antes da presença dessa mulher na minha vida, da passagem dela na minha vida. Que os meus desafios com a maternidade são desafios ancestrais. Ela nada mais foi do que um espelho obscuro para que eu conseguisse enxergar essas sombras. Eu consegui compreender toda a conjuntura dessa experiência negativa com a morte. Estou ainda trabalhando esse processo, mas ontem uma informação chegou
de um modo muito surpreendente para mim. O meu consciente, ele registrou a informação de que se eu me comunicar de modo abrangente para atrair seguidoras, consumidoras do meu conteúdo na internet, eu posso ser atacada. Então, como modo de autoproteção, para não ser atacada, eu limito a minha conexão, a minha comunicação para quem eu conheço e para quem me conhece. Eu mantenho a minha comunicação numa bolha segura. E isso estava sendo um impacto negativo na minha prosperidade, porque a partir do momento que eu não entrego meus dons e talentos, que eu não permito que mulheres acessem o meu trabalho, mesmo que de modo inconsciente, eu estou, de certa forma, dizendo não para a prosperidade. Não só a minha prosperidade, mas a também dessas mulheres que, se viverem um processo de limpeza do ventre, que se reconectarem com a sua história e linhagem ancestral, pode dar saltos quânticos. Por que eu estou trazendo essa história agora? Isso aconteceu comigo em 2021. Em julho de 2021, eu peguei o positivo. E essa história ela não precisava ser contada, ela não precisava vir a público. Eu poderia viver esse processo de autoconhecimento, com esse processo de morte, como eu venho vivendo desde 2021. Mas nesse momento da minha vida, se tornou relevante tornar esse assunto público, porque o meu trabalho é guiar outras mulheres no seu processo de morte e de renascimento. O meu trabalho é guiar essas mulheres no renascimento através da força do seu ventre. Eu descobri uma força grandiosa no meu ventre de renascimento, de criação, apesar do filho não nascido. E eu silenciar essa história, não trazer isso à tona, não ressignificar esse momento tão importante da minha vida e continuar fingindo que ele não aconteceu de uma certa forma, é impedir que mulheres que talvez estejam vivenciando o mesmo processo de dor que eu não alcance o que pode ser feito para transformar essa dor em poder. Talvez eu fale disso e sempre me emocione. Mas isso não quer dizer que, depois dessa experiência, eu vou negligenciar os meus limites de novo. Que eu vou negligenciar a minha intuição de novo. Que eu não vou ouvir os meus instintos. Que eu vou romantizar o sagrado feminino como se ele fosse uma coisinha bonitinha que mulheres fazem juntas. Porque não é. E agora, com esse vídeo, eu estou aprendendo que eu não preciso mais me esconder. Nem esconder o meu trabalho. Nem me proteger. Porque eu e muitas outras mulheres precisam e merecem beber dessa fonte chamada Sagrado Feminino. E eu tô vindo hoje para lhe dizer que as mortes elas vão acontecer. Mortes de sonhos, mortes de expectativas, mortes de partes de você, de relacionamentos, de histórias. Mas você tem ventre. Ainda que você já tenha feito a esterectomia ou esteja na menopausa, você tem ventre. E toda mulher sempre pode renascer, independente do que aconteça. Se lembre disso.